O nosso tema esse mês, como já foi dito aqui, é vida em missão. E a cada domingo nós estamos vendo a importância de viver a vida de modo missional e proposital. Porque muitas pessoas passam a sua jornada e acabam desperdiçando a vida. Quando se dão conta, a vida já foi. Eu visitei essa senhora num asilo e ela me olhou nos olhos e disse assim: sabe, Leandro, eu olho no espelho e eu pergunto, quem é essa velhinha refletida ali? Porque a vida passa muito depressa. Nós não podemos nos dar ao luxo de desperdiçar essa jornada que Deus nos deu. Hoje o nosso tema é proclamação, porque nós vamos extrair de um texto em que Paulo trata do assunto, como é que podemos viver o segredo da vida missional. Você já ouviu falar de engenharia reversa? Engenharia reversa. Ótimo, muito bem. Especialmente as pessoas que trabalham com tecnologia lidam com isso frequentemente. Eu vou pegar um irmão aqui da igreja que é muito introvertido, meio sem jeito, para me ajudar aqui. Posso? Vocês me autorizam? Sim, Vivaldo, vem cá. Mas tinha que perguntar para mim. Mas é a Assembleia Geral, vem cá. Ei! Deu tudo Logo certo? no joelho ruim. Não, mas vai ser curado hoje. Vem cá, quem sabe? Anda aí, meu irmão. Eu estou na tecnologia reversa. Eu vou caprichar aqui. Amém. Tá doendo ainda? Não, mas senhor. esse aqui. Tá. Senhor, tem misericórdia. Obrigado, pastor. Um amigo disse que foi operar num hospital e trocaram o joelho na hora da operação. Já pensou? Eu vou precisar operar os dois. Não, mas vai ficar bom, em nome de bom. Jesus. Quero que você vire para essa direção aqui, assim, de lado. Aponte o dedo como um pregador, mas vamos usar dessa mão aqui, essa aqui, isso. Joia. O Vivaldo aqui representa para nós o apóstolo Paulo. Melhorou agora, Vivaldo? Então, ele representa o apóstolo Paulo. Um homem maduro na fé, um exemplar seguidor de Cristo, uma cópia de Jesus. O maior missionário de todos os tempos está aqui. E aí nós olhamos para ele, que já está vivendo uma vida missional, proposital, e estamos nesse ponto e pensamos, como eu posso chegar lá? E nós temos a tentação, às vezes, de simplesmente ir empurrando a vida para ver se chegamos onde ele está. Mas o processo que Paulo nos apresenta na sua carta aos Colossenses, nos ajuda a fazer a engenharia reversa, e, por assim dizer, desmontar, me dá um passo para trás, por favor, vem comigo, baixa a mão, desmontar a jornada de Paulo e entendemos qual foi o segredo que aconteceu na vida dele, para entendermos a jornada pela qual ele passou e por que ele se tornou esse homem maduro e uma referência. E é isso que nós vamos ver nessa manhã. Então eu quero que você dê uma salva de palmas ao Vivaldo para estimular ele e o joelho. Saia pela rampa ali, meu querido. Obrigado, viu? Obrigado. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 1, versículos 26 ao 29. Colossenses capítulo 1, versículos 26 ao 29. Se você encontrou, diga amém. Eu vou ler na Nova Versão Transformadora, a palavra de Deus diz assim: essa mensagem foi mantida em segredo por séculos e gerações, mas agora foi revelada ao seu povo santo, pois Deus queria que eles soubessem que as riquezas gloriosas desse segredo também são para vocês, os gentios. E o segredo é este: Cristo está em vocês, o que lhes dá a confiante esperança de participar de sua glória. Portanto, proclamamos a Cristo, advertindo a todos e ensinando a cada um com toda a sabedoria para apresentá-los maduros em Cristo. Por isso trabalho e luto com tanto esforço na dependência de seu poder que atua em mim. Essa carta é uma carta muito interessante, porque o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, não escreveu essa carta num escritório com ar-condicionado, numa poltrona confortável ou numa biblioteca.
O apóstolo Paulo escreveu essa carta com a pena inspirada de dentro de uma cela, de dentro de uma prisão. É a prisão em Roma. Paulo está preso quando escreve essa mensagem tão importante. Lembre-se, ele não está preso porque cometeu algum desvio moral, porque ele roubou o dinheiro de alguém, ou porque ele abusou de alguma pessoa. O apóstolo Paulo está preso porque fez o bem. Talvez você já tenha sofrido problemas na sua vida porque fez algo errado. Acontece, resposta errada, decisão errada. Mas é duro demais na vida quando você sabe que fez a coisa certa e está sofrendo as consequências de ter feito certo. Era esse o caso de Paulo. Como é que Paulo, preso, consegue ter tamanha força interior, tamanho poder interior, para viver essa vida de proclamação? Tiraram a liberdade dele está cerceada, ele não pode prosseguir na sua jornada prática de proclamação, mas ele encontra um caminho. Ele encontra um caminho de continuar o seu ministério, apesar da circunstância em que estava. Ele escreve cartas, e glória a Deus, porque não tivesse Paulo escrito essas cartas, eu e você não teríamos essa mensagem tão maravilhosa. Considere o seguinte: sabedoria de rede social. Quem quer faz, quem não quer dá desculpa. O apóstolo Paulo queria viver uma vida missional, e ele achou um jeito de continuar, mesmo numa cela de prisão. A cidade de Colossos era uma cidade curiosa, seria hoje na Turquia. Essa cidade, ela era cosmopolita, com judeus, com gregos, diferentes etnias. E por essa razão eles tinham uma mistura sociocultural. E essa mistura sociocultural passou a influenciar o ponto de vista dos cristãos da igreja. E então a igreja foi infiltrada por falsos mestres. O fundador daquela igreja não foi Paulo, foi Epáfras, que era um parceiro dele. E o Epáfras avisa Paulo, diz: Paulo, a situação em Colossos não é boa. Eles estão misturando filosofia grega, legalismo judaico, adoração pagã, e produzir um sincretismo religioso. Então Paulo, inspirado, escreve essa carta, porque esses falsos mestres estavam dizendo o seguinte: se você quer ter uma vida bem-sucedida, colocando na linguagem do século XXI seria isso. Aliás, quantos aqui desejam ter uma vida verdadeiramente bem-sucedida? Deixa eu ver. Bom, a maioria, um ou outro não. Mas a maioria deseja ter uma vida verdadeiramente bem-sucedida. E é por isso, exatamente por causa desse desejo que temos, que nos tornamos susceptíveis a qualquer tipo de discurso e de convencimento. E foi o que aconteceu na igreja de Colossos. Eles entraram e começaram a dizer: se você quer mesmo ser um cristão frutífero, você precisa da filosofia grega, adorar anjos, guardar dias religiosos, você precisa de dietas alimentares das mais diversas. E o povo se deixou seduzir, porque no final do dia, todo mundo quer ser bem-sucedido. O apóstolo Paulo então escreve essa carta, para explicar que esse não é o caminho para uma vida verdadeiramente bem-sucedida, que não são fórmulas mágicas. E ele destaca o que nós podemos chamar aqui da superioridade ou supremacia de Cristo. Vamos rapidamente considerar isso. Por exemplo, em Colossenses 1,16, eu vou citar rapidamente: Cristo é o agente da criação. Tudo foi criado por meio dele e tudo é para ele. Em Colossenses capítulo 1, versículo 17, Jesus é o Cristo, ele é o agente da sustentação. Antes de todas as coisas ele existe e ele sustenta e faz com que tudo subsista. No capítulo 1, versículo 20, Cristo é o agente da reconciliação. Pelo seu sangue, ele reconciliou todas as coisas consigo mesmo e com Deus o Pai. Capítulo 2, versículo 9, Cristo é a divindade em encarnação. O texto diz que nele habita a plenitude da divindade. Você quer saber como Deus é? Você gostaria de entender como é Deus? Olhe para Jesus. Jesus é, como nós diríamos, a cara do Pai.
Capítulo 2, versículo 10, Cristo é a autoridade em conclusão. Ele é chamado de o cabeça e aquele que tem todo o poder e autoridade. Paulo, nessa carta pequenininha, enfatiza: é Cristo, é por Cristo, é para Cristo. E então nós chegamos no capítulo 1, versículos de 26 a 29, em que Paulo, ao tratar da questão da proclamação, nos mostra esse segredo de como é que ele chegou lá, como é que ele se tornou essa cópia de Cristo, essa pessoa admirável. Eu vi uma entrevista de um homem, um professor, materialista histórico, coloquialmente ateu, e ele disse: eu não creio no Evangelho, eu não creio em Deus, mas Paulo, ele mereceria um Nobel de comunicação. Ele é admirado por todos. Até disse semana passada que Paulo é tão admirado, que é por isso que moramos no estado de São Paulo. E é por isso que eu torço para o São Paulo. Oh, desculpa, eu entendi, tudo bem. Até a palmeirense aqui bateu palma, que ela é palmeirense, hein? Paulo é admirado. Paulo é admirado. E nesse texto nós aprendemos o segredo. Veja só, versículo 26. Vamos começar a desmontar, a fazer a nossa engenharia reversa. Capítulo 1, versículo 26. Essa mensagem foi mantida em segredo por séculos e gerações, mas agora foi revelada ao seu povo santo. Paulo se refere ao Antigo Testamento, que as pessoas não conseguiam codificar e entender que o segredo da vida, o segredo da bem-aventurança, da vida bem-sucedida é Cristo. Eles não conseguiam entender isso. Ele falou, isso era um segredo. Era algo que não tinha sido revelado ainda. Talvez alguns vão lembrar de uma época em que vendiam uma chamada caixinha da sorte. Parece que está voltando agora, mas é uma caixa maior. As pessoas são mais gulosas hoje. A caixinha da sorte você comprava e você não sabia o que vinha dentro. Lembram disso? Alguém chegou a comprar isso? Eu ia lá no bar do seu Benjamin para comprar a caixinha da sorte. E você chacoalhava, não sabia o que tinha dentro. Abria, vinha um anelzinho, um brinquedinho de plástico. E às vezes vinha vazia. Um dia eu falei, ô Benjamin, não faz isso, dá uma chacoalhada, vê se tem alguma coisa pelo menos. Está oculto, é uma surpresa. Paulo disse assim, algo era oculto, um segredo, as pessoas não sabiam o que era. A palavra no grego é mysterios, é mistério. Outra tradução diz assim, esse mistério estava oculto. Foi aí que entrou os falsos mestres. Eles disseram, olha, tem um segredo para você viver essa vida que você deseja. Tem um mistério, um segredo, e eu vou revelar para vocês. Esse negócio estava oculto, mas eu tenho a resposta. E as pessoas se deixaram a seduzir por isso. Mas o apóstolo Paulo enfatiza que o que eles estavam fazendo não era, na verdade, oferecer a resposta do segredo para uma vida bem-sucedida. Mas eles estavam simplesmente manipulando aquelas pessoas. E quando voltamos, lembre-se, Paulo enfatizou nessa carta a supremacia de Cristo. Paulo, nesse versículo 26, diz assim, o segredo foi revelado. Por que Paulo enfatiza tanto Cristo? Ele que foi um rabino, um teólogo, uma pessoa extremamente influente. Porque um dia, em Atos, capítulo 9, a história dele acontece. E a história dele tem tudo a ver com Cristo. Veja só, Atos 9, a partir do primeiro versículo. Enquanto isso, nesse ponto da história chama de Saulo. Enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote, pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho, homens e mulheres que ali encontrasse, para levá-los como prisioneiros a Jerusalém. Quando se aproximava de Damasco, de repente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão, ouviu uma voz lhe dizer, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu, sou Jesus, a quem você persegue. Agora levante-se, entra na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Se você apanha esse homem, que é o grande missionário, o maior missionário de todos os tempos, que sabe o que é uma vida missional, proposital, que tem força de fazer diferença mesmo dentro de uma cela, e você coloca isso agora na engenharia reversa, você vai chegar em Atos capítulo 9, e esse homem está prostrado, caído,
cercado por uma luz, ouvindo uma voz do céu dizendo, eu vou colocar de modo na linguagem de hoje, a resposta, Saulo, é Cristo, é Jesus. E isso mudou a vida de Saulo. Crer totalmente, incondicionalmente no Cristo Jesus. Não é Cristo. Então Paulo tinha certeza, não é Cristo mais algum dia religioso. Não é Cristo e mais alguma prática religiosa. Não é Cristo e uma determinada dieta alimentar. Não é Cristo e um dia de festa religiosa. Não, é Cristo, por Cristo, para Cristo, sempre Cristo. Ele tinha essa certeza, o resto ele já tinha feito de tudo. Então, quando Paulo tem essa experiência tão profunda, ele não tem mais dúvida. A resposta para uma vida bem-sucedida, missional, proposital, está enraizada na pessoa de Cristo. É importante lembrar que quando nós consideramos essa experiência de Paulo, ela está em contraste com de todos os falsos mestres que viveram naqueles dias e que vivem ainda nos dias de hoje. O primeiro passo que nós devemos fazer é colocar nossa fé em Jesus. Mas veja, quando olhamos para Saulo de Tarso, a experiência que ele teve foi uma experiência dramática, nós chamamos de experiência de crise. Mas isso não significa que nós temos que ter a mesma forma. Senão nós tínhamos que estar na estrada de Damasco, ver uma luz no céu, cair por terra, ouvir uma voz. Se você continuar lendo o livro de Atos, você vai ver que Lídia, por exemplo, simplesmente ouviu uma mensagem e creu. A questão não é a forma, a questão é crer. Saulo creu e a vida dele foi transformada. Lídia creu e a vida dela foi transformada. E se você crê nessa manhã, a sua vida será transformada. É aqui que começa. E veja, nós estamos todos os dias lidando com esse desafio de colocar a nossa fé em algo, em alguém que nos ajude em nossa jornada. Já viu propaganda de desodorante? Já viu? Desodorante é um produto químico. Seria tão simples ele dizer, olha, esse aqui é um produto químico, coloca na axila e você fica cheiroso. É assim? Não é. Eu estava vendo a propaganda de um desodorante, como ele não está patrocinando o culto, não vou dizer o nome, mas esse desodorante, que dizem que é um dos mais vendidos no Brasil, depois você procura na internet para você saber, a propaganda deles, ouça isso, gente, é a seguinte, em situações extremas, você precisa disso aqui, 3 vezes mais poder, e mostra as pessoas, sabe o que, numa cápsula de astronauta, mostra a gente literalmente preso por um cabo subindo na parede, aí você olha tudo aquilo e fala, caramba, se eu usar esse desodorante, eu não só vou ficar cheiroso, não. Eu vou me tornar um cara especial. Agora, sejamos sinceros, nós sabemos que não é isso. Não sabemos? Nós sabemos que não é verdade aquilo. Nós sabemos que não é verdade. Mas a gente continua comprando aquele desodorante. Por quê? Porque nós queremos sentido para a vida. Nós queremos que a vida faça significado. Nós queremos ter condição de lidar com os desafios que vêm. Por isso eles não dizem, compre esse produto químico e coloque na tua axila. Não é isso que eu estou procurando. Se fosse só isso, eu passava limão, amigo. Tem gente aqui que já passou limão. Eu estou buscando o sentido da minha vida. E é por isso que oferecem isso. Então, se você, não importa qual é a sua dor hoje, não importa qual é a sua luta, não importa se você é o CEO de uma empresa, se você é um profissional liberal, se você é um desempregado, se você é casado ou solteiro, a resposta para você, o segredo, disse Paulo, da vida missional, proposital, é crer em Cristo. Crer em Cristo. Segundo, depois então de desmontar e entender que voltamos até aqui, o próximo passo da nossa engenharia reversa é assimilar. Versículo 27. Colossenses capítulo 1, versículo 27. Pois Deus queria que eles soubessem que as riquezas gloriosas desse segredo também são prova para vocês, os gentios. E o segredo é este: Cristo está em vocês, o que lhes dá a confiante esperança de participar na sua glória. Agora ele fala de assimilação.
A assimilação não é apenas entender algo, mas também internalizar aquilo. Tem gente que crê em Jesus. Fala, não, eu acredito, eu já ouvi falar, eu respeito. Mas ele ainda não assimilou Jesus. Hoje nós dedicamos aqui, o netinho da Andréia, a mãe da Andréia congregou conosco, a Glória, e ela tinha umas frases muito interessantes, pouco teológicas, mas muito interessantes. Ela me disse um dia assim, pastor, eu desconfio que tem gente que vai na igreja, mas a igreja não vai nele. Você sabe o que isso significa? É gente que crê lá, mas não assimilou. E Paulo diz que o segredo não é só que Cristo veio, o segredo não é só que nós cremos em Cristo. Paulo diz o seguinte, este aqui é o primeiro passo, crer. Mas agora eu continuo na minha jornada para assimilar Cristo em mim, para que Cristo faça parte da minha vida, para que Cristo seja a minha vida. Veja você que na literatura paulina, parte B do versículo diz, é o segredo, Cristo em vocês. Paulo várias vezes, segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5, ele fala de Cristo em nós. Na carta aos Romanos, do capítulo 8 ao capítulo 9, ele fala de Cristo em nós. Em Efésios 3,17, ele diz assim, e assim, habite Cristo em vosso coração pela fé. Habite Cristo em vosso coração pela fé. Gálatas 2,20, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Não só creio em Cristo, Cristo vive em mim. E sinceramente, essa é uma afirmação profunda, teológica, de difícil compreensão. Como assim Cristo vive em mim? Cristo vive em você. Cristo vive em você. Ainda que não consigamos entender isso totalmente, Cristo vive em você, se você crê em Cristo. Me permita duas ilustrações, eu sei que elas são imperfeitas. A primeira delas, depois que você casa e você convive com aquela pessoa por muitos anos, nessa relação afetuosa e amorosa, aquela pessoa passa a viver em você, não é? Por exemplo, eu e Julie, no nosso casamento, na nossa jornada, estamos tantos anos juntos, que se eu viajo sem a Julie, se eu vou para algum lugar, vou pregar em algum lugar, cantam uma música, eu estou sentado, a Julie gosta dessa. Ela está lá em mim. Eu vou num restaurante, eu estou sem a Júlia, eu vejo a comida que está... a Júlia ia gostar de comer isso aqui. Eu não curto não, mas ela ia gostar daquilo ali. Porque, num certo sentido, emocional, social, ela está em mim. Mas Paulo usa isso num sentido ainda mais profundo. Não apenas como uma relação emocional, social. Paulo quer dizer o seguinte, Jesus não só está vivo, mas Ele vive em você, pelo Espírito Santo. E com isso, Ele vai guiar a sua vida nas decisões que você precisa tomar. Com isso, Ele vai fortalecer você nos momentos de dificuldade, para que você possa prosseguir, para que mesmo na prisão você continue ainda conseguindo proclamar e viver de modo missional, proposital. Porque você não só crê em Cristo, mas Cristo habita em você. Essa metáfora talvez ajude. Em 1954, o autor Robert Munger, ele escreveu um livreto tratando disso. E o livreto dele, ele apresenta a nossa vida como se fosse uma casa. E Jesus vem morar nessa casa. No Leandro, na sua casa, na sua vida. E Jesus começa a andar pelos cômodos da sua casa. Aí ele fala, bom, esse cômodo aqui está meio sujo, vamos ter que limpar. Então ele varre, ele reorganiza, ele tira lixo, ele fala, poxa, esse quarto aqui, a coisa está feia, precisa de uma reforma total, total makeover nessa área aqui da sua vida, porque isso aqui não está bem. E Jesus vai reorganizando o seu mundo interior, porque Cristo vive em você. Talvez tenha alguns quartinhos aí, que estão impedindo você de viver uma vida missional, proposital, porque está tão trancado. E Jesus fala, eu preciso entrar nessa sala aqui, eu preciso organizar algumas coisas aqui. Mas há um outro aspecto também de esperança, o contexto fala de esperança. Quando nós vivemos as circunstâncias difíceis da vida, que batem à nossa porta,
batem na porta do coração, o desespero, a angústia, a descrença, se Cristo habita na sua vida, simplesmente diga: Senhor, tem alguém batendo na porta. O Senhor pode atender a porta? E se Jesus atender a porta, o desespero foge. A dúvida, a angústia, a tristeza, a descrença. Mas se você continuar atendendo a porta, se você continuar atendendo a porta, o segredo da vida missional é a pressão de todo lado, mas Jesus atende a porta e você encontra paz. Vamos adiante. Então nós chegamos em remontar. Já vimos até agora, primeiro, desmontar. Já vimos assimilar. E agora vamos ver remontar. 28. Portanto, proclamamos a Cristo, advertindo a todos os homens e ensinando a cada um com toda a sabedoria para apresentá-los maduros em Cristo, ou seja, uma cópia de Cristo. Versículo 28, na tradução Almeida Revista Atualizada, Almeida Corrigida Fiel, diz assim: apresentamos todo homem perfeito em Cristo. Perfeito não significa infalível aqui, mas alguém que se tornou pronto para cumprir o que precisava cumprir. Então, se você crê em Cristo, quantos aqui creem em Cristo? Crê em Cristo? Crê em Cristo? Quantos de vocês agora creem que Cristo habita em vocês? Isso faz toda a diferença se você crê. Então quer dizer que a sua vida e a sua jornada, Cristo está sendo formado em você. Não importa o que você esteja vivendo, não importa a dificuldade que você está enfrentando, Cristo está sendo formado em você. E você está nesse processo, talvez ainda não chegou aqui, mas você está progredindo nessa direção. Quando diz então se tornar maduro, aqui que é reconstruir, o que Paulo está dizendo é: aconteceu comigo, eu passei por esse processo, e esse processo pode ser replicado com outra pessoa. Qualquer um de nós pode sair da infantilidade espiritual, da mediocridade espiritual e se tornar um discípulo que é uma cópia de Cristo. Qualquer um de nós pode, é isso que Paulo está dizendo. E a palavra então é traduzida na NVT por maduro, para não nos dar a ideia de que nós estamos tratando de algo que apenas um grupo seleto, infalível, pode alcançar. Maduro quer dizer: está pronto para servir como você precisa servir. Você está em condição de cumprir o seu propósito na vida. E Deus está trabalhando em você para isso. De ser o marido que você tem que ser, o filho, o pai, o servo, o ministro, o empresário. E tudo que você faz então vai irradiar a presença de Jesus Cristo. Há uma história linda de David Livingstone, que foi um médico escocês e missionário. Ele, na África, servindo e fazendo bem, e vivendo médico, missionário, abençoando as pessoas, em alguns lugares, dizem que as pessoas ali, membros das tribos, diziam: você sabia que Jesus mora aqui? Jesus mora aqui, ele está ali na outra tribo. Mas o Jesus que eles estavam se referindo não era outro, mas David Livingstone, porque ele assimilou tanto a presença de Cristo, ele viveu tanto a sua vida de maneira missional, que ele causou impacto, como se Cristo pessoalmente estivesse ali. Gente, Cristo vive em vocês. Cristo vive em vocês. Na sua casa, na sua vizinhança, no seu trabalho, na sua escola. Como isso muda o que você faz. E nos leva então ao nosso último ponto hoje, proclamar, que é a transferência do conhecimento. A proclamação é essa ação. Agora eu vou transferir o que sei. 28 e 29, portanto proclamamos a Cristo. Na NVI, nós o proclamamos. Almeida Corrigida Fiel, a quem anunciamos. Almeida Revista Atualizada, o qual nós anunciamos. Veja, a ênfase não é uma filosofia, a ênfase não é um sistema, a ênfase não é uma teologia, a ênfase não é uma doutrina, a ênfase é uma pessoa.
É essa pessoa, Jesus, que faz diferença em nossas vidas. Por isso o texto diz assim, na NVT, que nós proclamamos a Cristo. Paulo diz no versículo 29 o seguinte: por isso trabalho, luto com tanto esforço na dependência do seu poder que atua em mim. Há um equilíbrio entre o seu esforço pessoal e o seu desejo de servir a Cristo e o poder de Cristo que te capacita. E Paulo usa 3 verbos para descrever como ele faz esse ministério. Ele diz que ele proclama, ele adverte e ele ensina. Os 3 verbos estão no presente. Porque você não precisava de Jesus só para ser salvo. Você precisa de Jesus para viver a vida. Você precisa de Jesus para ter esperança quanto ao futuro. Então eu precisava de Jesus, eu preciso de Jesus e eu precisarei de Jesus. Porque Cristo é tudo o que nós precisamos. Tinha uma canção antiga que dizia assim: Ele é tudo para mim, Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo para mim. Ele é? Ele é seu tudo. Porque se Ele é o seu tudo, você vai viver uma vida missional e proposital. Eu quero encerrar compartilhando com vocês a experiência de Charles Simeon. Charles Simeon foi um professor da Bíblia, um teólogo, que serviu ao Senhor no século XIX. E ele incentivava muitos jovens a pregarem o Evangelho, a viverem uma vida missional, proposital, onde estivessem, que qualquer que fosse o trabalho, onde eles estivessem inseridos, que eles brilhassem à luz de Cristo. E um desses alunos, chamado Henry Martin, resolveu dedicar de cabeça a vida dele para a pregação do Evangelho. Ele foi para a Índia primeiro, anunciando o Evangelho. E depois ele foi para então, na época, Pérsia. E lá ele adoeceu severamente de tuberculose, esse jovem. E era uma época que, você sabe, não existia fotografia. Então alguém fez uma pintura de Henry naquele momento. E mandaram essa pintura de presente para o Simeon. Esse jovem morreu com 31 anos de idade. E quando o Simeon pegou aquela pintura, ele notou como o jovem estava fisicamente abatido, doente, mas vivendo uma vida missional e proposital. Ele botou aquilo num quadro, numa moldura, e pôs no escritório dele. E ele dizia o seguinte, que todas as vezes que ele olhava para aquele quadro, era como se ele ouvisse uma voz dizer: não brinque de ser cristão, seja cristão. Então ele disse que todas as vezes que ele passava, ele respondia: eu não vou brincar de ser cristão. Eu não vou brincar de ser cristão. Queridos, às vezes uma brisa leve já nos abate. Às vezes uma picuinha tão pequena nos desencoraja. Às vezes algo tão insignificante diante da eternidade nos faz pensar em desistir e jogar a toalha. Você crê em Cristo? Se você crê em Cristo, Cristo habita em você. E se Cristo habita em você, você vai se tornar o que Deus deseja que você seja. Por isso, não desista. Aí sim nós proclamamos, nós anunciamos verbalmente, nós ensinamos formalmente, nós ensinamos informalmente, nós conversamos com as pessoas, porque Cristo vive em nós e Cristo é a esperança da glória. Mas não brinque de ser cristão. Seja cristão. Seja cristão. E juntos nós vamos ver o que Deus pode fazer. E estamos vendo. Vamos ficar em pé.